Olá, bem-vindo à série Provérbios. Hoje, capítulo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios lhe dar ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e palavras ditadas e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato desprezam a sabedoria e a disciplina. Salomão criou provérbios, na verdade, para deixar a sabedoria para o filho dele. Aqui em Provérbios também tem passagens que não é só de Salomão, mas são contos e histórias que levam à sabedoria, certo? E aqui ele fala muito do insensato e do jovem, ou seja, o insensato é aquele que não tem a sensibilidade de entender aquilo que vai dar errado ou não na vida, aquilo que vai levar para o caminho correto ou não, e o jovem porque ele é inexperiente, ele não tem conhecimento suficiente. E aquele que tem discernimento, ele vai obter a orientação que é necessária. Então você tem que pedir discernimento para você entender o que está passando aqui em Provérbios. A advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Ou seja, a mãe ensina e o pai instrui. Ou seja, a mãe é o que fazer e o pai é o como fazer. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se o mal tentar seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-lo vivos, com a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiro, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objeto valioso e encheremos a nossa casa com o que roubamos. Juntem-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os seus pés do caminho que eles seguem, pois os seus pés pois os pés deles correm para fazer o mal e são sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender as redes se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho que todos os gananciosos que assim procedem a si mesmos se destrói. Ou seja, os gananciosos, os ladrões, eles acham que estão levando vantagem, mas basta tempo para que todos caiam, todos se ferrem, todos vão à cova. Porque aquele que busca a morte de pessoas inocentes, a desgraça de pessoas inocentes, paga com a própria vida. Convite à sabedoria. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz seu discurso. Por quê? Porque nessa época os sábios e os profetas ficavam nesses lugares falando e as pessoas não davam ouvidos. Até quando você é inexperiente e irão contentar-se com sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer da zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês o meu pensamento. Ou seja, ele vai dar o espírito da sabedoria, ou seja, a sabedoria é uma presença, e vai revelar os pensamentos, ou seja, ele revela os pensamentos dele. Aqui é o rei Salomão falando da experiência dele. Não, aqui
aqui Salomão, eu tô confundindo, Salomão falando da experiência dele, porque Salomão foi o homem mais sábio do mundo, um dos homens mais sábios do mundo, certo? E aqui ele está ensinando, passando conhecimento pro filho dele. Você, porém, rejeita o meu convite, ninguém se importou. Quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que teme se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater-se sobre vocês com uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não corresponderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o meu conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão com a sua própria maquinação, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falta de segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum. O que ele quer dizer aqui? Que comerão do fruto da própria conduta. Ou seja, aqui ele fala que aqui não é ele falando, é o próprio Senhor falando assim: vocês desprezaram o meu entendimento, o meu conhecimento, a minha repreensão. E por isso, quando vocês caírem em desgraça, eu vou virar minha face. Eu não vou atentar para o que vocês estão pedindo, porque vocês recusaram aquilo que eu passei como sabedoria, como entendimento, para vocês não se desviarem e caírem no caminho errado. Então aqui ele fala assim: vocês escolhem esse caminho e eles vão pagar com a própria vida nesse caminho. Se vocês vão ter que suportar as consequências das suas escolhas. Mas aqueles que seguiram a minha conduta, que temeram ao meu ensinamento, esses colherão bons frutos. Esses terão a vida. Esses permanecerão intactos. Então, nesse primeiro capítulo de Provérbios, ele fala assim: você tem a escolha de seguir o meu ensinamento ou não. Esse é o livre-arbítrio. Mas se você não seguir, arque com as consequências. Beleza? Então, esse é o primeiro vídeo. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.